Neste vídeo vamos explorar os ponteiros e a alocação dinâmica de memória na linguagem C. Você vai entender o conceito dos ponteiros, como declarar, usar e acessar valores com eles. Além disso, vamos ver como funciona a alocação dinâmica de memória, com exemplos práticos usando malloc, calloc, realloc e free, tudo de forma simples e objetiva. Para facilitar, ponteiros são variáveis especiais que armazenam o endereço de memória de outra variável. Isso significa que, em vez de guardar um valor diretamente, o ponteiro guarda o local onde esse valor está na memória do computador. No exemplo do código, criamos uma variável inteira chamada x com valor 10. Depois, declaramos um ponteiro chamado ptr, que recebe o endereço de x. Usando printf, mostramos o valor de x, o endereço de memória onde x está armazenado, o endereço que o ponteiro ptr guarda e, por fim, o valor que ptr aponta que é o valor de x. Esse conceito é útil porque permite acessar e manipular dados diretamente na memória, economizar recursos e trabalhar com estruturas mais complexas, como vetores, strings e alocação dinâmica de memória. Agora que entendemos o que são ponteiros e por que eles são úteis, vamos ver como declarar um ponteiro em C. Para isso, indicamos o tipo de dado que o ponteiro vai apontar e usamos o asterisco antes do nome da variável. Por exemplo, int por ptr significa que ptr é um ponteiro para um inteiro, float por p indica que p é um ponteiro para um número do tipo float. E char por c declara c como um ponteiro para um caractere. Esse tipo de declaração é importante, porque o ponteiro precisa saber o tipo de dado que ele vai manipular na memória, garantindo que os acessos sejam feitos corretamente. Depois de declarar um ponteiro, o próximo passo é usá-lo na prática. Primeiro, para atribuir um endereço ao ponteiro, usamos o operador comercial, o famoso e-comercial, representado por e. No exemplo, temos uma variável x com valor 10 e um ponteiro ptr, que recebe o endereço de x com int por ptr igual a e x. Para acessar o valor armazenado no endereço apontado pelo ponteiro, usamos o operador asterisco, que chamamos de operador de desreferenciação. Isso permite acessar o valor que está na memória apontada pelo ponteiro. No caso, printf, %d, por ptr, vai exibir o valor de x, que é 10. Além disso, o ponteiro também permite modificar o valor da variável diretamente na memória. Por exemplo, ao fazermos por ptr igual a 20, estamos alterando o valor de x para 20 usando o ponteiro. Isso mostra como os ponteiros dão acesso direto e eficiente aos dados na memória. Agora, vamos ver um exemplo prático de acesso a valores via ponteiro. No código, declaramos a variável x com o valor 51 ponteiro ptr, que recebe o endereço de x. Quando usamos printf para exibir o valor de x, o resultado é 50, e quando usamos por ptr, que acessa o valor apontado pelo ponteiro, o resultado também é 50. Isso reforça que o ponteiro está ligado diretamente ao local da memória onde o valor de x está armazenado, e podemos acessar esse valor de forma indireta usando o ponteiro. Agora, vamos ver um exemplo prático de acesso a valores via ponteiro. No código, declaramos a variável x com o valor 51 ponteiro ptr, que recebe o endereço de x. Além de acessar valores, os ponteiros também permitem modificar diretamente o conteúdo da memória. Neste exemplo, temos x com o valor inicial 50 e o ponteiro ptr apontando para x. Quando fazemos por ptr igual a 100, estamos alterando o valor que está no endereço de memória apontado por ptr. Isso faz com que o valor de x seja atualizado para 100. Quando exibimos x com printf, o resultado é 100, mostrando que o ponteiro realmente modificou o valor da variável diretamente na memória. Agora entramos na alocação dinâmica de memória. Ela permite ao programa pedir memória ao sistema durante a execução, na medida certa e no momento que precisar. Isso é feito com funções como malloc, calloc, realloc, e a memória deve ser liberada com free. A alocação dinâmica é importante porque dá mais flexibilidade ao programa. Ela evita desperdício de memória e permite criar estruturas como listas, filas e árvores, que podem crescer ou diminuir enquanto o programa roda. Assim, o uso da memória é mais eficiente. Agora vamos falar sobre as funções malloc e calloc. Malloc aloca um bloco de memória do tamanho que você pedir, mas o conteúdo pode ter valores aleatórios, o famoso lixo. Já o calloc também aloca memória, mas inicializa tudo com 0, o que evita surpresas. Por exemplo, para reservar espaço para 5 inteiros, usamos malloc, 5 por size of int. Ou calloc, 5, size of int. A diferença é que o calloc garante que todos os valores começam zerados. Para finalizar, temos o realloc e o free. O realloc serve para redimensionar um bloco de memória já alocado, como no exemplo onde aumentamos o espaço para 10 inteiros. E o free é usado para liberar a memória que foi alocada dinamicamente, evitando desperdício e vazamento de memória. Esse exemplo mostra o ciclo completo da alocação dinâmica. Primeiro, usamos malloc para reservar espaço para 5 inteiros. Depois, o realloc aumenta o bloco para 10 inteiros, adaptando o espaço na memória.
E por fim, o free libera a memória usada, garantindo que o programa não desperdice recursos. Esse exemplo mostra como alocar memória para um vetor de inteiros usando malloc. Reservamos espaço para 5 inteiros, preenchemos com valores de 1 a 5 e mostramos na tela. No final, usamos free para liberar a memória e evitar desperdício. Esse exemplo, usamos o calloc para alocar memória para 5 inteiros. A diferença do calloc é que, além de reservar o espaço, ele já zera toda a memória. Por isso, quando mostramos os valores na tela, todos aparecem como zero, sem lixo na memória. E no final, usamos o free para liberar o espaço e manter o programa eficiente. Nesse exemplo, começamos alocando espaço para 3 inteiros com malloc, preenchendo com valores de 1 a 3. Depois usamos o realloc para aumentar o espaço para 6 inteiros e adicionamos os novos valores. No final, mostramos todo o vetor na tela e liberamos a memória com free. Para concluir, vimos como os ponteiros são fundamentais em C para trabalhar com endereços de memória e acessar dados de forma eficiente. Também aprendemos como a alocação dinâmica de memória torna os programas mais flexíveis, usando funções como malloc, calloc, realloc e free. Com esses recursos, conseguimos criar programas que usam a memória de forma inteligente e adaptável. Obrigado por acompanhar a apresentação. Até a próxima!